Sou Raíssa Azevedo e eu passei em odontologia no Macro, na Universidade Estadual do Amazonas. Eu comecei no meu primeiro ano do ensino médio porque eu não tinha muito um foco específico. Eu comecei sabendo o curso que eu queria, mas eu não sabia como é que eu iria atingir a minha meta. E aí eu cheguei aqui no Vetor ainda meio crua, assim, e aí foi quando a gente começou esse projeto que deu tudo certo no final, que eu consegui a aprovação. Eu comecei no primeiro ano e eu tinha algumas dificuldades que precisavam ser lapidadas. E aí eu já tinha ouvido falar do Vetor, eles sempre me incentivaram muito de fazer questão, de ver as provas, os estilos de questões que iriam cair e sempre fazer muito exercício e aprender com os erros, porque se eu não corrigisse depois, eu não iria acertar na prova. E o erro que eu estava cometendo num simulado ou numa questão poderia ser o erro que eu iria cometer na prova no dia do vestibular. Então, aqui eu consigo entender que a prova é homogênea. E eu tinha que ser uma aluna, uma estudante homogênea também, para ser aprovada nessa prova. Com certeza fui eu mesma, a minha maior aliada. Eu não acreditava muito em mim. E eu esquecia quanto eu poderia alcançar o meu grande sonho, poderia alcançar o meu grande objetivo. E aí, quando eu entrei aqui no Vetor, os professores até, eles acreditavam em mim. E eu sentia isso. Aí, quando eles falavam assim, não, vamos, a gente vai conseguir, você vai alcançar seu objetivo, isso fazia eu crescer. E quando eu crescia, eu sabia que eu era capaz disso. E aí, lógico, com a ajuda da minha família, dos meus professores e de profissionais, eu consegui lidar com essa ansiedade e no dia da prova eu consegui deixar ela mais sutil possível, para eu conseguisse realizar, né, a prova e tudo mais. Tudo começou com a minha mãe. Eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe e aí ela disse assim pra mim, eu falei pra ela na verdade, nossa mãe, eu tenho muita dificuldade com exatas e eu não sei se eu vou conseguir. E aí eu dei a sugestão pra ela, né, pra gente vir pra cá pro Vetor. E aí eu cheguei aqui, fiz meu primeiro ano, voltei pro segundo e fiz o meu terceiro. E aí no meu terceiro teve a questão da pandemia, que desregulou totalmente o meu psicológico. E aí eu queria desistir. Toda vez que acontecia algum problema, que cancelavam a prova, eu queria desistir. Tanto que ela veio aqui falar que eu ia sair. E aí depois vocês conversaram com ela, falaram, não, a gente acredita na Raíssa, vamos continuar. E ela falou, então bora tentar, mas só mais por um tempo. Vou dar um prazo. E acabou que esse prazo foi necessário para eu conseguir passar na prova. E graças a vocês que não deixaram eu sair daqui, e graças à minha mãe que topou esse desafio, eu consegui atingir o meu maior sonho. Porque quando a pandemia se instaurou aqui no Brasil, o Vetor veio com a plataforma, veio com novos métodos e dava para perceber com as pessoas que não faziam Vetor também. Que as pessoas que não faziam Vetor não tinham o mesmo ânimo, a mesma disciplina que a gente estava construindo durante esse período tão difícil. As aulas de domingo, a gente sabe que não eram bem aulas, né? Eram basicamente para amparar arestas durante a semana. Era assim, que a gente tinha mais dificuldade durante a semana, e isso foi fundamental, porque eu percebia que se eu não fosse para aula de domingo, talvez eu não iria estar tão preparada quanto os outros, não estaria tão preparada para fazer as minhas atividades durante a semana. Porque as prendas, sinceramente, foram o que marcaram o meu ano também. Porque eu não tive nada, né? Eu realmente tive... Meu terceirão foi bem assim... Foi um pouco frustrado de tudo que eu tinha imaginado. Mas o Vetor me trouxe várias memórias, me trouxe muito ensino e, acima de tudo, me trouxe um acompanhamento personalizado, específico, que pra mim foi fundamental no final de tudo. Quando eu estava no meu primeiro ano, eu sonhava que eu iria passar, mas eu não tinha essa convicção. E quando eu cheguei no meu terceiro ano, fazendo os simulados quase todo sábado, fazendo o acompanhamento personalizado, fazendo o planejamento, eu percebi que era muito possível que eu fosse atingir como eu atingi, no final das contas. Então, acredite em você mesmo, tenha uma base de suporte nos seus amigos, na sua família, nos seus professores. E, acima de tudo, tenha calma, porque às vezes os planos que a gente imagina que vão acontecer, eles tardam um pouco,
mas no final dá certo. E é isso.